Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, se liga só na próxima situação de verbo impessoal. Olha aqui, ó. Com verbos que exprimem fenômenos da natureza. Aí tem aluno que de vez em quando me pergunta, mas como assim exprimem? É só uma forma diferente de falarmos expressar, né? Eles expressam, exprimem, indicam. E aí, nesse momento, a gente tem que dar um pulo do gato, porque eu vou precisar de um assunto lá da etapa textual. Então, eu vou precisar dar uma mínima, sabe, uma pincelada nesse conceito. Porque não é com qualquer verbo que expressa fenômeno da natureza. Aliás, primeiro a gente precisa definir quais são esses verbos que expressam fenômenos da natureza. São quaisquer verbos. Ventar, chover, relampejar, trovejar, indicou algum fenômeno da natureza, é a priori um verbo impessoal que caracteriza uma oração sem sujeito. Só que para acontecer isso, tem que ser, olha aqui, ó, no sentido real. Como assim, Sidoca, no sentido real? Aí a gente vai jogar para os conceitos de linguagem real e figurada. Só que aí é o seguinte, você pode não ter aprendido assim na escola. Então nós temos que visualizar todas as possibilidades de nomenclatura dessas expressões e entender na real o que é cada uma dessas expressões. Então vem aqui comigo, ó. Eu vou jogar uma telinha em branco para facilitar aqui a nossa vida. E aí vamos pensar em sentido real versus um sentido figurado. Só que esse sentido real também pode ser chamado de sentido literal. E esse sentido figurado pode ser chamado de sentido literário. E a gente ainda vai ampliar. Esse sentido real pode ser chamado também de sentido denotativo. E esse sentido figurado e literário pode ser chamado de sentido conotativo. Eu vou até trazer outras possibilidades aqui também, tá? Vai que essa daqui, de sentido literal, pode ser que o camarada chame de não literário. E eu já vi determinados avaliadores chamando o sentido real, literal, denotativo ou não literário de sentido objetivo. E já vi chamarem o figurado literário conotativo de sentido subjetivo. Mas espera aí, Sidoca, por que tudo isso? Vamos lá, vamos entender. Eu mostro todas essas possibilidades exatamente porque a gente não sabe o que passa no coração do camarada da banca. E por mais que às vezes exista um padrão na hora da prova, né? Por exemplo, determinada banca tem o hábito de cobrar sempre daquele jeito. Irmão, de vez em quando as pessoas morrem, saem, brigam com alguém da banca e eles precisam contratar um novo professor para executar as questões. E esse novo professor, ele tem duas opções. Ou ele dá uma olhada nas provas anteriores para continuar com aquele mesmo perfil, ou ele simplesmente, ó, deixa pra lá. E geralmente a maioria dos seres humanos faz o quê? Deixa pra lá. Mas se o cara fosse comprometido, ele ia olhar e ia perceber, opa, esta banca aqui especificamente sempre chama de sentido real e figurado essa dicotomia. Ah não, essa daqui chama de sentido literário e sentido não literário. Ah, essa daqui chama de denotativo e conotativo. Mas vários não estão nem aí. E aí ele coloca do jeito que ele gosta de colocar. Mas eu estou te mostrando isso para evitar a seguinte situação. Você estudou na escola e estudou no preparatório. E aí vamos supor que tanto na escola quanto no preparatório você aprendeu como sentido denotativo e conotativo. E aí você vai para a prova e aparece lá, sentido objetivo e subjetivo. Aí você fica, meu Deus, o que é isso? É uma pegadinha? Não estou entendendo? Então são todas essas possibilidades. Agora nós vamos entender o que cada lado aqui expressa de fato para a gente. Então acompanha aqui comigo, ó. Vou mudar a cor da canetinha. Essa primeira aqui, o sentido real, literal, denotativo, você vai lembrar
que a professora na escola, quando apresentava esse denotativo, puxava uma setinha e escrevia dicionário. Por que a nossa tia da escola fazia isso? Para mostrar que era uma palavra dicionarizada. E já que é uma palavra dicionarizada, ela foi escrita dentro do sentido original. Como assim original, Sidoca? Ora, ela tanto está no sentido original que ela mereceu ser dicionarizada. Mas o que é isso? Abre o dicionário que está lá o conceito. Já essa figurada, literária, conotativa, você vai lembrar que a professora puxava uma setinha desse C e escrevia contexto. Por que a professora fazia isso? Para mostrar que era um contexto diferenciado, que não era um sentido original. Então essa estrutura é fora do sentido original. Sidoc, explica isso um pouco melhor para a gente. Claro, sem problema. Vamos lá, ó. Vou pegar a palavra pedra. Aí eu digo que ontem eu comprei meio metro de pedra, tá ligado que pedra a gente compra por metro, né? Então, eu comprei meio metro de pedra para construir um muro em minha residência. Aí, quando você pega a palavra pedra neste pequeno texto, você percebe que ela foi empregada dentro do sentido real, do sentido denotativo. Veja que ela, inclusive, é dicionarizada. Se você abrir o dicionário e procurar o vocábulo pedra, você vai perceber que lá vai aparecer que é um substantivo feminino, que é um mineral. Para quem conhece um pouquinho mais de obra, sabe que é aquela pedra-fogo que a gente usa para poder fazer concreto. Então, pronto, sentido real. Mas e se eu disser assim, ó, Maria é uma pedra em meu sapato? Ela não é uma pedra de verdade. Não existe uma pedrinha chamada Maria. Na verdade, neste momento, eu estou tentando fazer uma analogia, um sentido metafórico. Porque se realmente existisse uma pedra em meu sapato, o que essa pedra estaria causando a mim? Incômodo. Simplesmente incômodo. Ela estaria me incomodando, me machucando. E então, quando eu digo que a Maria é uma pedra em meu sapato, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a Maria é um incômodo, que a Maria é um estorvo, que a Maria é um problema na minha vida. Então, neste momento, a palavra pedra, ela não foi empregada no sentido original. Ela foi empregada fora do sentido original, ou seja, ela foi empregada no sentido figurado, no sentido literário, no sentido subjetivo ou no sentido conotativo. Agora que a gente entendeu a ideia, vamos pensar nos verbos que expressam de fato o fenômeno da natureza. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu diga assim, trovejou muito esta noite. Trovejou muito. Quando eu falo assim, eu empreguei no sentido real, não foi? Então, neste momento, eu tenho uma oração sem sujeito. Mas se eu disser assim, ó, minha sogra trovejou de raiva, sentido figurado, claro, sentido figurado. Agora eu vou ter sujeito. Quem vai ser o sujeito? Minha sogra. Núcleo, sogra, sujeito simples. Mas existe um verbo que é bem perigoso. Foi até o verbo que eu trouxe aqui pra gente. É o verbo chover. Vamos analisar algumas possibilidades para você perceber como um avaliador pode ser traiçoeiro, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Vamos voltar aqui para a nossa telinha. Eu vou colocar mais duas frases. Tá, aqui choveu muito ontem, eu vou colocar choveram exercícios na aula. E vou colocar aqui, ó, choveu granizo no sul. E vamos avaliar frase a frase. A primeira frase, choveu muito ontem. Sentido real ou figurado? Ora, sentido real. Então aqui é uma oração sem sujeito. Mas veja que interessante. O verbo chover aqui, ele expressa um sentido completo. Pois quando eu digo choveu muito ontem, você entende a ação manifestada de chover. Este verbo não precisa de um complemento. Então aqui, ó, ele é um verbo intransitivo. E veja que muito e ontem são meras circunstâncias. O muito é uma circunstância de intensidade, então adjunto adverbial
de intensidade. E o ontem é uma circunstância de tempo, portanto, um adjunto adverbial de tempo. Agora, eu te pergunto, e na frase, choveram exercícios na aula? Ah, nesse momento eu tenho um sentido figurado. Claramente. Então, se tem sentido figurado, não é oração sem sujeito, eu vou ter um sujeito. No caso aqui, a palavra exercícios. Então, aqui, este é o meu sujeito. Pode ver que o verbo está concordando com o núcleo desse sujeito. Aqui, no caso, choveram também vai ser um verbo intransitivo e o na aula vai ser um adjunto adverbial de lugar. Agora, olha a próxima frase. Choveu granizo no sul, sentido real ou figurado? Sentido figurado. Aí muita gente aqui agora pira. Pira. Como assim, Sidoca? Sentido figurado? Você tá louco? Granizo é uma parada da natureza, mas calma. Quem foi que disse que o sentido figurado está na palavra granizo? O sentido figurado está na palavra choveu. Pois quando eu digo que está chovendo, o que eu estou, na verdade, dizendo? O que vem na tua cabeça? Imagina, você está sentado no sofá da tua casa, vendo um filme na Netflix, está tudo fechado, porque você queria, né, simular o escurinho do cinema, e aí, como tem uma boa acústica na tua casa, você não está escutando a chuva lá fora. Aí eu entro e falo assim, irmão, está chovendo. Aí, o que passa na tua cabeça? Que está caindo água do céu, não é? E não que está caindo pedra de gelo do céu, porque granizo é uma pedra de gelo. E para o William Bonner não falar no Jornal Nacional que está caindo pedra de gelo do céu, ele diz que está chovendo granizo. Então qualquer coisa que chova e não seja a chuva vai ser o sujeito. Aqui a gente tem um sentido figurado. E aí você deve estar se perguntando, mas que sentido figurado? Aqui eu tenho uma catacrese. Vou explicar melhor daqui a pouco o que é isso. Então, granizo aqui é o sujeito, tanto que se eu colocasse granizos, não daria para dizer choveu granizos. Obrigatoriamente eu teria que colocar choveram granizos. O verbo é intransitivo e o no sul é um adjunto adverbial de lugar. Então, ó, guarda, qualquer coisa que chova e não seja chuva, vai ser o nosso sujeito. Chuva de granizo, chuva de gols, chuva de palavrões, chuva de impropérios e por aí vai. Agora, por que eu mencionei que aqui é uma catacrese? Porque muita gente ou não estuda a catacrese, ou quando estuda não entende muito bem. Tanto que várias pessoas estudaram a catacrese da seguinte forma: é uma parte do corpo atribuída a um objeto, como o braço da cadeira. Mas, na verdade, a palavra catacrese, ela significa abuso. Ao pé da letra, ela significa abuso, porque ela já foi uma metáfora. Ela foi uma metáfora. Inclusive, a metáfora e a metonímia são, respectivamente, a mãe e o pai das figuras de linguagem. É por isso que, de vez em quando, você olha para uma determinada figura de linguagem e fala assim, poxa, mas parece muito uma metáfora. É porque a essência da metáfora, obviamente, está ali. Então, a catacrese já foi uma metáfora. Só que de tanto ser desgastada pelo uso, o sentido figurado foi se esvaziando. Então, virou uma metáfora fossilizada, mas continuou sendo uma metáfora. Continuou sendo uma figura de linguagem, só que agora com um nome mais específico, catacrese. Então, o que é a catacrese? É uma expressão desgastada pelo uso ou, e aí é esse ou que é interessante na língua portuguesa, ou a impossibilidade de colocar um termo na sentença. E por que existe essa impossibilidade? Porque existem lacunas dentro da língua portuguesa. Aí você vai dizer assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Só podia ser a língua portuguesa. Não, 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 calma, devagar com a dor. A língua portuguesa, sem sombra de dúvidas, é uma das mais, se não a mais completa do mundo. As outras línguas, por exemplo, têm muito mais lacunas do que a língua portuguesa. Não tem como fugir disso. Por quê? Porque a língua vai evoluindo, novas situações vão surgindo e nem sempre o vocabulário consegue abarcar todas as situações. Por isso, a catacrese resolve algumas situações, como é o caso da chuva de granizo. Para o William Bonner não falar que está caindo pedra de gelo do céu, ele diz que está chovendo granizo. Mas tem outras catacreses que fazem parte do nosso dia a dia, a gente nem se dá conta. Vou dar aqui alguns exemplos. Embarque e desembarque.
Vamos lá, para que foi criada a palavra embarque? Para barco, obviamente, mas eu tenho embarque e desembarque no aeroporto, na rodoviária, no ponto do táxi. Agora, você tem que ficar ligado numa coisa. Se eu falar o passageiro embarcou no barco, isso não é figura de linguagem, isso é sentido denotativo, sentido real. Mas se eu disser que ele embarcou no avião, opa, catacrese. Quer ver uma outra catacrese que a gente nem se dá conta? O que normalmente uma criança faz antes de andar? Antes de começar a andar, ela... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.